Castelo? Ou ainda está boa tarde? É horário de verão, né? Então tem bastante luz aqui, mas já... Bom, são 5 horas aqui. Já é noite. Ah, tá. Não, então a gente aqui de noite, aí o senhor da tarde, então. Muito obrigada pela presença de todos, né? Hoje estamos dando continuidade ao ciclo de palestras do NEAP, né? E hoje temos aqui, né, de forma muito honrosa, temos o professor Leandro Castelo, ministrando a nossa terceira palestra, acredito, né, do nosso ciclo, da terceira ou a quarta, já perdi as contas aí, né? E só reforçando aqui, hoje, como mais um evento desse ciclo, a gente vai ter a palestra do professor Leandro Castelo, tá? O professor Leandro Castelo, ele é da Universidade de Nova York, né, professor Leandro? Estou certa? Virginia Tech. Ah, tá, Virginia Tech, né? O professor Leandro, ele possui graduação em Oceanologia pela FURG, né? E doutorado em Conservation Biology da State University of New York College of Environmental Science and Forest, e tem experiência na área de recursos pesqueiros e engenharia de pesca, basicamente trabalhando com manejo e conservação de recursos pesqueiros de águas interiores, e hoje veio a brilhantar o nosso evento, né? Eu vou pedir assim que todos desliguem os seus microfones, desliguem suas câmeras, né? Que fique só a nossa equipe aqui realmente, porque a gente vai precisar falar com o professor Leandro Castelo, né? O professor Leandro Castelo vai falar em torno de 45, 50 minutos, né, professor Leandro, conforme a gente combinou, e depois aliás, a minha equipe vai abrir para as perguntas, tá, que a gente não vai fazer todas, obviamente, que surgirem, a gente vai elencar algumas, e o professor Leandro Castelo, se puder nos prestigiar, né, com essa super aula que ele vai dar hoje para a gente sobre manejo de pirarucu, eu agradeço imensamente, tá? Novamente agradeço em nome do NEAP, da Universidade Federal do Pará, a sua presença, professor, e já falo aqui também que todas as nossas palestras, elas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, tá? Que depois os meninos vão colocar o link aqui embaixo. Reforço também que todos que estão aqui vão ter direito a um certificado, tá? Os meninos depois vão orientar como é que é o procedimento para garantir o certificado, e que ao final dessa palestra a gente vai ter uma surpresa, né, meninos? Nós vamos fazer um sorteio de um livro, né, aos que estiverem presentes até o final da nossa palestra. Aí eu não sei como é que os meninos vão fazer, tá? Vou deixar na mão deles a esse sorteio, mas eu já digo para vocês que nós vamos enviar esse livro pelo correio, então vocês já passem para eles o endereço de vocês certinho, só que infelizmente ainda chegaram os nossos exemplares, mas assim que chegarem a gente posta para o ganhador, tá bem? É um livro bem recente que nós publicamos esse ano sobre o bycatch das pescarias industriais de camarões do norte e nordeste do Brasil, juntamente com a professora Flavinha Lucena, o professor Vandique Batista, o professor Fábio Azin, né, que infelizmente nos deixou, e eu também quero deixar essa palestra de hoje, né, como uma homenagem a ele, né, que foi uma pessoa incrível e que nos ajudou sempre, que eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de prestigiar a minha vida acadêmica junto com ele. E assim, ele foi o nosso primeiro palestrante desse ano, né? Então eu fico muito honrada de ter podido ver uma palestra dele, tantas que eu pude ver, né, mas ver expressivamente essa palestra dele aqui. Bom, então, hoje a palestra também é homenagem ao professor Fábio Azin, que muito precocemente nos deixou, tá bom? Professor Leandro, novamente agradeço imensamente a sua participação, tá? E o senhor fica à vontade para falar, e depois, no final, a gente queria lhe fazer algumas perguntinhas, tá bom? Meninos, vocês tocam. Muito obrigada, professor. Pode compartilhar a sua tela, tá bom? Bom, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Bianca, e espero agora poder, depois dessa introdução que tu fez, espero poder tentar dar uma palestra que alcança as tuas expectativas. Com certeza, professor. Eu queria, antes de fazer a palestra, eu queria perguntar ou entender melhor de vocês, quem é a audiência? A maioria são alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado.
Eu Ok, sei que tem gente professor. de... Oi? Então, ó, a nossa clientela, né, os nossos ouvintes aqui são basicamente os nossos alunos de pós-graduação, mas temos também alunos de graduação aqui. Temos, inclusive, a gestão também. Nós temos representantes da Secretaria de Agricultura e Pesca aqui conosco, né? E representantes de ONGs também, como, por exemplo, a RARI está aqui conosco, tá? E eu acredito que a Oceana também está aqui conosco, tá bom? Então, assim, a gente abre esse momento para quem tiver interesse no tema, tá? Ó, nós temos o engenheiro de pesca, extensionista rural da Cerco do Amazonas, também está aqui conosco, tá? Então, assim, a gente abre para quem tem interesse na área. Então, normalmente o que aparece são alunos, mas felizmente tem surgido várias outras organizações também interessadas. Por exemplo, a Ana Mayra acabou de dizer que da IP, né, Ana Mayra? Acabou de entrar também. Então, nós temos pessoas de diferentes níveis, assim, né? Diferentes, digamos assim, de diferentes approaches, né? Mas a gente... ó, tem vários aqui, ó. Wilson, né? Alunos, basicamente, que estão aqui conosco, tá bom? Então, pense que assim, o senhor está diante de gente que tem interesse na temática e, em geral, está envolvido com alguma atividade dentro daquela temática, tá? Não somente Tudo bem. alunos, mas extensionistas e tudo mais. Tudo bem. Então, é bom saber. Então, eu queria deixar em aberto um convite, da minha parte, para audiência, quem estiver aí. É meio estranho falar aqui só vendo os nomes e as fotos de vocês no Google Meet, mas se quem tiver uma pergunta, quiser fazer, por favor, me interrompa. Eu, na verdade, preferiria isso do que fazer isso uma palestra onde eu simplesmente falo aqui sozinho, olhando para uma tela preta. Então, vou deixar em aberto, tá? Por favor, se tiver qualquer pergunta, você vai ter que falar, porque quando eu abro aqui, compartilho a tela, eu não vejo o que está acontecendo no Google Meet. Então, a pessoa realmente tem que falar. Sim, professor. A gente vai fazer assim, ó, no final da sua palestra, os meninos já computam as perguntas que aparecem no chat, que o senhor também não consegue ver no Meet. Então, eles computam isso e, no final, eles elencam algumas, né, de diferentes perguntas, né, porque às vezes perguntas se repetem, e fazem a pergunta diretamente para o senhor, tá bom? É assim que a gente faz. Mas, na verdade, o que eu estava sugerindo, Bianca, é que façam as perguntas ao mesmo tempo que eu estou apresentando. O senhor prefere, professor? Eu prefiro isso, porque aí fica uma coisa mais interativa. Estou conversando, porque senão é só eu falando aqui sozinho. Tudo bem, então tá bom. Para mim, né? E acho que para todo mundo fica mais interativo e mais interessante conversar das coisas quando está falando, tá? E, por favor, se tiver que me interromper, qualquer coisinha, tem que falar, porque quando eu compartilho a tela, eu não vejo o que está rolando no Google Meet. Pode deixar. Bom, então, Vivi e Bego chamam, né? Ok, meninos, vamos lá. Debuchamo deve ser a expressão do Pará, né? Bom, então, gente, eu vou fazer uma palestra. Eu tenho, como a Bianca falou, meu nome é Leandro Castelo, eu me formei em oceanografia e comecei a trabalhar com o meu primeiro emprego, foi trabalhando com pirarucu na reserva Mamirauá em 1998. E, basicamente, aquele trabalho levou eu que eu me especializara e continuar trabalhando já nos últimos 21 anos com a questão da pesca, principalmente na região da Amazônia. O que eu vou apresentar aqui hoje é uma palestra, assim, super rápida, de certa maneira, superficial, no sentido que eu vou estar dando uma geral bem grande de basicamente 21 anos de temas e pesquisas relacionadas ao trabalho de conservação do pirarucu na Amazônia. Vocês me desculpem, por favor, que a palestra está em inglês, mas eu tenho certeza que ninguém vai ter problema, porque quase não tem texto na palestra, tá? Então, esse é um slide que eu sempre mostro, porque muitas vezes a minha audiência não é realmente a audiência amazônica, mas esse é uma foto do Rio Solimões, lá acima de Manaus, perto da região de Tefé. Vocês veem ali o rio principal, o canal principal do rio,
as áreas de várzea, hábitats de várzea, lagos de várzea e vários canais atrás, né? E, obviamente, os pulsos de inundação, onde, por exemplo, na região de Tefé, no Médio Solimões, o pulso de inundação tem uma variação anual média de 12 metros. Peixe, eu gosto de pensar que os peixes são animais inteligentes, eles moram nos rios e nos canais nos lagos, na época da seca, e quando o nível da água sobe, eles saem dos lagos e dos canais de rios para os ambientes de várzea, mais que tudo para se alimentar. Eles desovam logo antes disso, e a prole, quando, dependendo da espécie, mas a maioria delas é transportada indiretamente para essas áreas. Essas áreas são áreas de procriação, tem muito alimento, uma abundância relativamente baixa de predadores, o que causa que a quantidade de peixe no ecossistema aumente, né? Todo mundo sabe disso, mas o ponto, o grau com o qual isso acontece é uma coisa que quase ninguém sabe. E só tem um estudo no mundo inteiro que quantificou isso, e foi um estudo, na verdade, que foi publicado num relatório, mas foi bem feito, que foi feito em 1972, num rio da África, se não me engano, no país da Zâmbia. E o que eles encontraram, basicamente o que eles fizeram, eles coletaram os peixes usando rede de arrasto fechado de cerco ao longo do ano do pulso de inundação inteiro. E o que eles encontraram é que no final da cheia, a biomassa de peixe no ecossistema como um todo aumenta mais de 50%. Ou seja, quilos, né, quantidade, peso total de peixe disponível no ecossistema aumenta em mais de 50%. Mas aí está chegando o processo de a estação seca, onde o hábitat se contrai, água, né, que é o hábitat do peixe, fica basicamente quase que escasso. Peixe grande come peixe pequeno, peixe que não tolera qualidade de água ruim morre, literalmente por causas naturais. E no final da seca, a quantidade, a biomassa de peixe no ecossistema é então reduzida por cerca de 50%. Ou seja, que o impulso de inundação produz um monte de biomassa que é perdida pelo né, o pulso de seca, digamos, até o final da seca. Eu estou contando essa história de como a quantidade de peixe aumenta e diminui, varia no ecossistema, para chamar a atenção que a população da Amazônia tem, né, centenas de anos acostumada a comer peixe. A população amazônica come cerca de 6 vezes a média global de consumo per capita de peixe. Em áreas urbanas, isso foi estudo da professora Isaac, a população come cerca de 40 quilos per capita por ano, e considera que nessa taxa crianças estão incluídas no cálculo, ou seja, a criança quase não come tanto peixe, né? Ou seja, que os adultos comem muito mais. E que nas áreas ribeirinhas tem regiões onde tem estudo publicado, onde basicamente a média per capita é de 1 quilo de peixe por dia por pessoa. Então, a Amazônia come muito peixe. E muito tem sido falado sobre a Amazônia, né? Tanto no Brasil, no mundo, na América Latina, em qualquer lugar do mundo se fala muito da Amazônia. E, de certa maneira, eu sou oceanógrafo, eu trabalho com água e com peixe, mais que tudo. Sempre meio que me incomodou ver como tudo que sai na notícia são artigos sobre o desmatamento da Amazônia. Sim, o desmatamento, a gente olha o mapa, a gente vê a linha amarela que vocês estão vendo ali, desmatamento já, né, alterou cerca de 20% da área da bacia amazônica como um todo, principalmente ali na região do arco do desmatamento. Mas muito menos atenção tem sido dada ao problema, por exemplo,
da construção de represas, embora isso nos últimos 5, 10 anos tenha mudado bastante, tem muita atenção agora com as represas hidrelétricas, mas até então não tinha muita atenção nisso. Não se fala muito, por exemplo, de toda a exploração de petróleo que é feita na cabeceira da Amazônia, onde toneladas e toneladas de dejetos tóxicos são despejados na água e, claro, termina tudo isso na barriga das pessoas e dos peixes, na bacia inteira. E também quase nada tem se falado sobre o problema de sobrepesca, voltando à questão dos peixes. Muita gente não sabe disso, mas se na verdade isso tá registrado nos livros dos exploradores, né? Dos exploradores que chegavam na Amazônia nos anos 1500, 1700. Eles reclamavam que tudo que eles comiam era peixe-boi, bicho de casco e pirarucu, porque era isso eram os 3 grupos de animais que basicamente sustentam a pesca e a dieta alimentar 100 anos atrás, né? O livro do Veríssimo falava mais que tudo só do pirarucu, mas peixe-boi e bicho de casco também. E se a gente calcula o comprimento médio máximo que esses organismos podem crescer, e aqui bicho de casco são um conjunto de 4 espécies, a gente vê que o tamanho médio é cerca de 2 metros de comprimento. É claro, todo mundo sabe, esses 3 grupos de animais estão todos basicamente em algum estado de problema de conservação e são todos relativamente escassos no ambiente natural. Os embarques pesqueiros, e isso não inclui os dados de Santarém, mas os embarques pesqueiros indicam que hoje em dia a população da Amazônia é basicamente sustentada pelas 17 espécies nos painéis que estão nos 2 painéis de baixo aqui, né? Então, tambaqui, ainda tem 2 ou 3, os surubins, dourada, aruanã, e claro, o curimatá, a sardinha e jaraqui, entre outros. Considerando que os animais aqui do grupo de cima já estão basicamente quase que ecologicamente extintos, e se a gente olhar os 17 grupos aqui, a gente vê que o comprimento médio deles é cerca de 79 centímetros de comprimento. Aí a gente olha qual é o estado de conservação das espécies. E aí a gente vê que as espécies que estão nesse painel do meio aqui, que se vocês prestarem atenção são bem maiores que os que estão no painel de baixo, já tem, dependendo da região, indicações que estão sobreexplorados. O que nos leva a pensar que se o processo histórico, onde a população humana cresce e extermina basicamente com os animais grandes, que esses animais do painel do meio aqui podem, no caso do tambaqui é um caso claro que isso já está acontecendo, ou já aconteceu, que esses animais aqui vão desaparecer, o que nos leva a um cenário que os filhos nossos provavelmente vão estar se alimentando de peixes que o comprimento médio são de apenas 32 centímetros de comprimento. Isso é exagerado? Não sei, mas eu acho que tem fortes indicações de que isso já está acontecendo. Então eu queria nessa palestra falar aqui do caso do pirarucu, né? Pirarucu, obviamente, é um peixe gigante. Na verdade, essa é uma foto de um dos animais, um dos pirarucus maiores que eu conheço e já tinha visto foto. Se vocês, eu posso compartilhar a notícia, mas tem um pirarucu que foi pescado agora, que ainda é maior que esse. É uma espécie de respiração aérea obrigatória e que cresce, de acordo com os melhores estudos, a um máximo de 3 metros de comprimento e 200 quilos. Embora esse indivíduo que eu estou falando agora mostra que, na verdade, a pirarucu pode crescer mais do que 3 metros e 200 quilos de peso, né? Pesca do pirarucu é uma arte, é um show, né? Então, só para ilustrar isso rapidamente aqui, o pirarucu vem à tona, à superfície, a respirar. Tem várias maneiras como ele pode fazer isso. O pirarucu pode boiar manso ou pode boiar
brabo. Aqui vocês estão vendo que não dá para ver o pirarucu, mas esse é o pirarucu que boiou brabo. Quando tem, joga água para cima, isso aí é brabo com certeza. E os pescadores, com certeza, né, ficam geralmente nas canoas avaliando e procurando o pirarucu que sai a respirar. Acho que somente alguém que já subiu e tentou andar e ficar de pé numa canoinha pequenininha de pescador sabe o difícil que é fazer, encontrar o equilíbrio, e o mais difícil ainda que é de fazer o arpão. Alguém falou? Não, professor. Estou confirmando que eu já fiz isso. Daí da água. Exatamente, né? Jogar o arpão é muito mais difícil ainda. E eu vou dar o detalhe aqui que esses arpãos são pesados, porque eles são feitos geralmente de madeira, tipo paracuba, que afunda na água, né? Então isso é pesado, esses arpões pesam não sei quanto, 3 quilos, 4 quilos, por aí. Não, 4 quilos não, mas são pesados. E eles jogam isso, e claro, os pescadores são muito bons, e podem demorar, mesmo os melhores pescadores, às vezes demoram dias para pegar 1 ou 2 pirarucus. Com certeza a maioria diz que isso não é verdade, mas isso é o que eu tenho visto. Eventualmente eles pegam o pirarucu, o arpão na verdade se desloca, na verdade só a ponta, né, do arpão, que é de metal, entra dentro do pirarucu, o arpão está amarrado à corda que segura isso, e a corda com a ponta de metal está então amarrada, vocês podem ver isso nessa foto, à canoa do pescador. E nesse processo, então, o trabalho do pescador é 2 coisas. Número 1, se assegurar que o pirarucu não vai se mexer o suficiente para tirar o arpão. Número 2, ele tem que cansar o pirarucu. O pirarucu vai brigar como um louco por 30 minutos, mas em 30 minutos vai estar tão cansado que às vezes ele até afunda e não consegue nem respirar, porque o músculo produz ácido lático. Nesse momento, o pescador encolhe a linha e acabou a vida daquele pirarucu. E assim tem sido a pesca do pirarucu feita basicamente desde que a gente sabe, né? Há pelo menos 100 anos, 150 anos. E eu vou fazer aqui uma analogia para mostrar basicamente como a pesca e o manejo da pesca, literalmente quase que na maior parte do Brasil, e com certeza na maior parte das pescarias do Brasil, como esse manejo é literalmente irrisório e mal feito. Por exemplo, aqui uma imagem satélite mostrando ali, aqui está Manaus, né, Rio Negro, esse aqui é o Purus, acho que é o Purus, o Purus aqui, o Madeira. A pesca de pirarucu ocorre em literalmente milhares de comunidades ribeirinhas, né, onde tem milhares e milhares de pescadores, pescando pirarucu, não vou dizer nível diário, mas eles estão ali olhando, vendo se tem pirarucu. No entanto, agências do governo responsáveis por implementar e fiscalizar as regras de manejo de pirarucu existem somente em algumas das poucas cidades. Aqui, e claro, esse trabalho costuma ser feito pelo IBAMA, e dependendo do estado ainda é o IBAMA, mas isso tem outras agências envolvidas. Mas aqui temos a cidade de Santarém. Imagino que aqui isso é Manacapuru. Não, não é Manacapuru, como é que é? Desculpa, esqueci o nome daquela cidade ali, perto de Parintins. Manaus e outras cidades. Essas agências, esses escritórios do IBAMA geralmente não tem mais de 5 pessoas, que não tem dinheiro, não tem barco, não tem as condições realmente de sair e implementar e fiscalizar seus pescadores, né? Que a gente acabou de falar, são milhares de pescadores que estão pescando pirarucu. Então, o que isso causa é o quê? Que existem 2 regras principais de manejo do pirarucu. Isso é mais ou menos a geral, né? Varia um pouco de estado para estado. Tamanho mínimo de abate, que é 1,5 m, e o período de defeso, que na maior parte dos estados é de 31 de maio a 31... Desculpa, do 1º de dezembro a 31 de maio é o período de defeso. Não pode pescar o pirarucu. Mas, no entanto, como não tem pirarucu
não tem, desculpa, não tem agentes do governo, nesse caso do IBAMA, fiscalizando as regras, a pesca do pirarucu ocorre basicamente da maneira que os pescadores decidirem. Tem fiscalização do IBAMA? Tem. É suficiente? Não está longe de ser suficiente. Então, isso permite um monte de, de pesca ilegal que aconteça. Até certo um ano atrás, antes de começar o manejo do pirarucu no estado do Amazonas, esse gráfico foi a minha melhor tentativa de juntar o conjunto mais completo de estatísticas de desembarque de pirarucu em qualquer região da Amazônia. Como vocês podem ver, não tem dados nenhum, né? Ainda continua sendo o caso que, tirando aquelas poucas áreas do estado do Amazonas onde estão fazendo o manejo do pirarucu, todos os lugares que eu vi dados de desembarque de pirarucu, eu vi um padrão basicamente idêntico ao desse gráfico aqui, que é com base em dados de Santarém, que mostra que o grosso da captura do pirarucu está em torno de 90 a 120 centímetros de comprimento, que é um sinal claro de sobrepesca, considerando que essa espécie se reproduz com cerca de 165, 170, dependendo do estudo, centímetros de comprimento, né? Então, basicamente, porque os pescadores pescam o pirarucu antes do pirarucu atingir o tamanho de maturidade, ou pescam o pirarucu durante o período de defeso, quando a espécie está se reproduzindo. Esses animais, esses indivíduos agora retirados da população, são retirados da população sem deixar no ambiente digamos, a reposição deles, né, a sua cria, e isso, feito ao longo do tempo, vai diminuindo o tamanho da população total. De modo que a população de pirarucu hoje de maneira generalizada na Amazônia inteira, é no mínimo subexplorada, e em muitas regiões tem o termo extirpado ou ecologicamente extinto e coisa assim, e tem levado que a pirarucu tenha sido colocado em algumas listas de espécies ameaçadas de extinção. Então, foi nesse contexto que uma versão minha, Leandro Castelo aqui, recém-terminado de estudar e me formar em oceanografia, com sonhos de pegar um emprego na beira do mar e surfar todo dia, estudar peixe, peguei emprego para trabalhar com pirarucu na reserva Mamirauá, que eu sei que muitos de vocês conhecem, né? Então, a reserva Mamirauá foi criada para conservar a biodiversidade através do uso participativo dos recursos, e eles sempre tiveram muita ênfase em, basicamente, fazer pesquisa que tente reconciliar o uso dos recursos com a conservação. Então, em 1998, basicamente, eu recebi, né, assumi um emprego que me requeria fazer conservação, fazer pesquisa que tivesse aplicabilidade para o manejo sustentável e para a conservação. E eu decidi, quase que meio que irracionalmente, avaliar se seria possível encontrar uma maneira de contar o pirarucu durante o momento de respiração aérea obrigatória. Por que eu fiz isso? Eu pensei, e literalmente foi desse jeito, as pessoas fazem, né, os pesquisadores fazem contagens de baleia e de golfinho no meio do rio, né, de boto, nas costas dos oceanos do mundo inteiro, e quantas baleias tem nos oceanos. Se esse peixe pirarucu respira ar da mesma maneira que um mamífero marinho, e ainda está confinado, está preso dentro dos lagos que são, né, os lagos de várzea são bem pequenos, deve ter uma maneira de contar eles. Como ainda fazer isso? Então, a gente trabalhou bem duro tentar descobrir um método para fazer isso. Ironicamente, eu passei um ano, não estou exagerando, um ano lendo e rebuscando e revirando
e lendo 5 vezes a literatura de como faz contagem de animais em ambiente selvagem, né? E sempre tinha uma razão. Eu posso falar sobre isso, mas não dá espaço aqui. Mas sempre tinha uma razão pela qual as suposições daqueles métodos não se aplicava ao caso do pirarucu. Até que um dia eu, com os pescadores que eu estava trabalhando, a gente foi num lago e basicamente eu me dei conta que os pescadores conseguem, na verdade, um pirarucu boiou aqui, a gente estava na canoa, um pirarucu boiou aqui e depois outro pirarucu boiou lá. Estava literalmente contando, né? E aí, quando um pirarucu boiou de novo aqui, eu, claro, né, gaúcho, mané, sem saber nada de pirarucu, eu falei, né, outro pirarucu, número 5. E o pescador falou, não, esse foi o primeiro que a gente já contou. E para mim não fez sentido aquilo. Mas, encurtando a história, naquele momento eu me dei conta que alguns pescadores conseguem ver diferenças entre os pirarucus. E aí, essa foi a chave para identificar um método de contar o pirarucu. Basicamente, os pescadores conseguem ver que o pirarucu que boia aqui é diferente do que boia ali, porque esse é mais vermelho, é mais magro, é mais, né, mais isso, mais aquilo. E aí eles conseguem fazer contagem. Então, a gente, com base nisso, isso ironicamente foi no final da seca, a gente passou os 6 meses da cheia inteiro planejando o trabalho, e quando chegou a seca, já no basicamente no segundo ano de trabalho, a gente fez os seguintes experimentos. A gente escolheu 15 lagos de várzea que estavam fechados, ou seja, o peixe não podia migrar para dentro e para fora. Os pescadores, aqui está o grande Jorge, o nome dele é Jorge Castro, mas todo mundo conhece ele como Tapioca. Tapioca era o pescador que estava comigo, que eu me dei conta, conseguia ver a diferença do pirarucu. E os pescadores contavam... Conheço ele. Pode falar. E continua ainda, Tapioca, continua ensinando para saber pelo som ser jovem ou adulto até hoje. Estive com ele ano passado. Quem é que está falando? O Ed. Ed. Sim, o Tapioca, eu tenho muita saudade dele. Tapioca falava muitas vezes, né, que com esse trabalho, agora, além de pescador, ele era professor, né, porque ele dava aula de como contar o pirarucu. E depois eu posso contar uma história não muito feliz com relação a isso, né, que de certa parte vem do sucesso do trabalho. Pode contar, professor. Oi? Pode contar a história, a gente adora ouvir. Me lembre de contar a história mais na frente, porque senão eu vou Tá bom. Tá? Então, os pescadores nos 15 lagos fizeram contagem de pirarucu. Contagem de pirarucu é literalmente o pescador tem que dividir uma área do lago de 1 a no máximo 2 hectares. Conta o pirarucu num tempo exato de 20 minutos. Não pode fazer nenhum barulho durante esse momento. Se o lago for maior do que 2 hectares, então termina isso, o pescador vai para outra área e faz outra contagem. Ou se são vários pescadores, eles fazem várias contagens ao mesmo tempo, cada um numa área diferente. Imediatamente depois disso, a gente estimou quantos pirarucus tinha em cada um dos 15 lagos, usando métodos padrões científicos de marcação e recaptura. Essa era a rede, a arrastão que a gente tinha. Essa canoa parecia pequenininha, mas daqui a pouco ela está afundada, porque essa rede pesava 1.000 quilos quando estava molhada, porque era uma rede grande e super dura e forte, porque era o único tipo de rede que mais ou menos conseguia agarrar o pirarucu, né? Então a gente marcou a gente capturou, marcou e recapturou mais de 500 pirarucus, que pode não parecer muita coisa, mas na verdade isso requereu literalmente o trabalho de 15 pescadores durante 7 meses sem parar. A gente morava na beira do lago fazendo isso todos os dias. Então, no final do trabalho, a gente tinha 2 estimativas para cada um dos 15 lagos. O número de pirarucus contados pelos pescadores e
o número de pirarucus estimado pelo método científico. Qual estava correto, o que ia dar, a gente não sabia. E principalmente a gente queria ver se as contagens dos pescadores realmente eram contagens ou eram histórias de pescador. A gente faz uma análise de regressão simples e o que a gente mostra, os dados, a escala aqui está em log, né? Escala logarítmica. Mas basicamente a análise mostra que quando os pescadores diziam que tinham um pirarucu, desculpa, no eixo Y, as contagens dos pescadores, quando os pescadores diziam que tinham um pirarucu, a análise científica diz que tinham um pirarucu. Quando os pescadores disseram que tinham 10 ou 15 ou 20 pirarucus nos lagos, a análise, o método de marcação e recaptura indicou a mesma coisa. Em outras palavras, que o número de contagem de pirarucu batia quase que exatamente com o número de pirarucus indicados pelo método científico. Então, e com isso a gente soube que as contagens dos pescadores realmente funcionavam. Algumas coisas aqui são bem interessantes, no entanto. Na verdade, não cada um, mas calculando o número de tempo e de custo que a gente usou para produzir a estimativa científica do número de pirarucus, geralmente era, em média, 15 dias de trabalho por lago, por um total de 15 pescadores. No entanto, os 15 pescadores produziam o mesmo número o mesmo resultado em 20 minutos. Então, as contagens são muito mais rápidas. A gente calculou que as contagens são 200 vezes mais rápidas e mais baratas para produzir a mesma informação. O outro resultado é que agora, e voltando à questão do manejo, agora aquelas milhares de comunidades, né, que eu mencionei antes, que estão distribuídas todo ao longo dos rios da Amazônia, onde literalmente o IBAMA nunca chega para fiscalizar as regras de manejo. Essas comunidades agora podem, se a gente treinar, ou por exemplo, né, eu chamo o Tapioca para treinar os pescadores a fazer contagem de pirarucu, então as comunidades possuem uma ferramenta para avaliar o estoque das populações e implementar medidas de conservação e manejo independente das agências do governo que, na prática, nunca estão e nunca têm a disponibilidade ou capacidade realmente de atender toda essa demanda. Então, isso foram resultados que a gente atingiu lá pelo ano 2000, e por anos, a gente tem aplicado o método de contagem para avaliar o estado de população de pirarucu, no manejo e outra coisa. Uma análise que a gente fez mais recentemente na região de Santarém, a gente contou quantos pirarucus existiam num total de 41 comunidades pesqueiras naquela região, né? Então, Santarém está aqui. O resultado que a gente encontrou é basicamente que na grande maioria das comunidades, o pirarucu, vocês veem aqui, esses retângulos brancos, é onde o pirarucu está basicamente, a gente não contou nenhum. Então, isso aí basicamente está ecologicamente extinto ou extirpado dali. Rosa clarinho quer dizer que quase, né, tem 0,2, 0,6 pirarucus por quilômetro quadrado. Isso quer dizer, tem 2 ou 3 sobreviventes ali, né? A população saudável de pirarucu começa lá em torno de 30 indivíduos por quilômetro quadrado, que só tinha algumas 5 comunidades das 40 que realmente tinham populações mais ou menos saudáveis, que essas aqui que estão aqui, vocês estão vendo meu mouse, eu espero, e essa outra comunidade aqui da Ilha da Salvação. No resto, o pirarucu está quase que ecologicamente extinto. Por quê? A gente vai analisar isso. O que a gente vê é que as comunidades que têm algum tipo de regra de manejo da pesca têm, em média, 100 vezes mais pirarucu do que as comunidades que não têm nenhum tipo de manejo. Ou seja, embora na grande área muitas comunidades não fazem nada a respeito do pirarucu, tem algumas que fazem. E essas, por fazerem, conseguem aumentar enormemente a quantidade de pirarucu. Então, essa é a realidade, né?
muita gente me pergunta, então o pirarucu tá extinto, está em extinção. Não é fácil responder essa pergunta. Na maneira geral, a gente tem uma situação feia. Olhando de perto, a gente vê que tem, digamos, essas comunidades que são, digamos, focos, né, de esperança. São exemplos a serem seguidos pelas outras. O que vai acontecer a longo prazo, qual tendência vai prevaler, como diziam os pescadores, só Deus sabe. Então, voltando à região de Mamirauá, trabalhando com os pescadores e o Instituto Mamirauá, a gente abordou uma comunidade de pescadores, onde Tapioca mora até hoje em dia, chamada São Raimundo do Jarauá. É uma comunidade que, historicamente, pescava muito pirarucu e sempre fez manejo do pirarucu. Então, esse é um grupo de pescadores muito atentos, né, que adoram pescar pirarucu, que tem uma história grande nisso, mas que, ao mesmo tempo, tem uma dependência econômica muito grande no pirarucu. E o Instituto Mamirauá e a equipe onde eu trabalhava, e quase tudo que eu vou falar de agora em diante são resultados de trabalho que a nossa equipe falou. Então, vocês me perdoem se eu falar algum momento que eu, né? Eu isso, eu aquilo, mas na verdade estou me referindo a um trabalho de grupo, de todo o trabalho que foi feito. A gente abordou essa comunidade e propôs a ideia, literalmente ideia doida, naquela época, onde a gente disse, e se, né? Se a gente ensinar vocês como conta pirarucu e todos os anos vocês contarem pirarucu e usar essa informação para determinar uma cota de pesca. Na época, esqueci de falar isso antes, a pesca do pirarucu estava proibida no estado do Amazonas, o que até hoje, tecnicamente, ainda continua, tá? A pesca do manejo é uma exceção à regra geral de proibição da pesca do pirarucu. E a gente propôs isso para as comunidades com a condição que as comunidades deveriam, então, realmente cumprir com as regras existentes de tamanho mínimo e de defeso. Então, a gente fez isso, basicamente, a ONG aqui, na época, era o Instituto Mamirauá, que não era um instituto, era uma ONG. A gente fez isso para as comunidades, eu me refiro a uma comunidade, mas na verdade eram 4, né? São José, o setor Jarauá da Reserva Mamirauá, é um grupo de 4 comunidades. E a gente, basicamente, quase que à força, puxou o IBAMA, o Instituto Mamirauá, puxou o IBAMA para esse processo. Então, a gente propôs um trabalho de co-manejo, manejo comunitário, junto com a instituição regional e do governo, e tentamos testar a ideia onde os pescadores contariam os pirarucus todos os anos e usar essa informação para determinar cotas, né, e de pesca. E o que vou contar agora, literalmente, é um resumo de mais de 20 anos de trabalho. Antes, quando a gente fez o trabalho de contagem de pirarucu, a gente contou quantos pirarucus tinha na região essa de manejo. A gente estimou que tinha, vou dar com precisão os dados para vocês, um total de 350 pirarucus adultos, na verdade a gente chamou adulto qualquer pirarucu acima de 1,5 m, seguindo a regra de tamanho médio, de tamanho de abate do IBAMA, e cerca de 2.000, não me lembro se são 2.150, eu acho que são 2.150 pirarucus pequenos, né, os menores, entre 1 m e 1,5 m. E no primeiro ano, os pescadores queriam pescar um total de 10 toneladas de peixe. Por quê? Porque isso é o que eles sempre pescavam todos os anos. Então, a pessoa que era o chefe do meu trabalho naquela época disse: Leandro, os pescadores querem pescar 10 toneladas de pirarucu. Tu acha que isso é sustentável? Eu falei, bom, 10 toneladas de pirarucu, se tem que ser pirarucu adulto, estamos falando dos 350. Um peso médio, naquela época, né, com a população contava, peso médio do pirarucu de abate era cerca de 30 quilos.
Então, 10 toneladas basicamente ia querer dizer, vamos pescar 300 dos 350 pirarucus que a gente tem. Eu expliquei isso para a pessoa que era meu chefe e falei, isso não estaria longe de ser qualquer coisa sustentável. Aí, nesse processo, os pescadores falaram que era impossível, né? Eles tinham que ter o ingresso econômico equivalente à venda de 10 toneladas de pirarucu. O que levou, então, o João Paulo Viana, que é a pessoa que era meu chefe, a tentar encontrar um mercado de venda de produto do pirarucu manejado a um preço superior ao preço de mercado normal, de maneira que a gente possa reduzir a cota de pesca, mas os pescadores continuem recebendo né, digamos, o ingresso econômico, que é o que realmente eles precisam. Eles precisam pescar 10 toneladas, precisam ter o ingresso econômico equivalente a 10 toneladas. Então, que foi o que aconteceu? Então, em 1999, logo depois que a pesquisa foi feita e que a gente tinha os dados de contagem, a primeira cota de pesca foi determinada como sendo um total de 120 pirarucus, que equivalia a 30% do número total de pirarucus adultos. E isso foi feito ano após ano naquelas 4 comunidades que eu apresentei para vocês antes. Vocês olham os dados dos primeiros anos, o número de pirarucus, 2.500 no primeiro ano, segundo ano era cerca de 4.000 e poucas, terceiro ano já eram 7.500 peixes, quarto ano já eram 12.000 pirarucus. Ou seja, em questão de 7 ou 8 anos, a população de pirarucu já tinha chegado a 20.000 pirarucus. Então, tudo isso mudou, né? A quantidade de pirarucu aumentou, se não me engano, 7, 8 vezes em abundância e tem continuado lá nesse nível até hoje em dia. Que legal. Uma questão importante é, estamos falando de 20 anos de trabalho, né? É impossível tentar resumir e explicar tudo isso em alguns poucos minutos aqui. Mas a grande questão aqui é o que exatamente aconteceu que explica que a população aumentou com essa rapidez e com essa magnitude. A minha impressão, a minha resposta para essa pergunta é que 2 coisas aconteceram. Número 1, os pescadores, à medida que eles começaram a ver que a população está aumentando, eles começaram realmente a seguir as regras já existentes de tamanho mínimo e de defesa do pirarucu. E, na verdade, a minha pesquisa indica que não é a cota de pesca, não é o número total de pirarucu pescado, mas sim o fato que os pescadores seguem com as regras já existentes, que essa é o fator principal que explica por que a quantidade de pirarucu aumentou tão grande. O que nos leva, então, à segunda pergunta, que é: e por que os pescadores realmente começaram a cumprir com as regras de manejo? A explicação básica para essa pergunta é que se eu tivesse ido lá, como outros pesquisadores antes de mim foram na comunidade e falaram que, né, digamos, os resultados de pesquisa e falaram para os pescadores que eles tinham que pescar menos, os pescadores literalmente mandaram o pesquisador tomar banho. Por quê? Porque eles não entendem, obviamente, nem o pesquisador entende, os resultados da pesquisa complexa científica que foi feita. Por outro lado, os pescadores entendem 200% que se eles contam que tem 2.000 pirarucus na população, esse é um número que eles levam muito a sério, claro, quando a contagem é bem feita, que eles realmente entendem. Então, uma cota de pesca, um sistema de manejo feito com base realmente no conhecimento do pescador, tem um efeito completamente de um sistema equivalente embasado em informação científica. Por quê? Porque o pescador confia no resultado e na informação. No outro, o pescador, obviamente, mal entende o que vem por detrás disso. Então, o fato de realmente do sistema estar sendo
se embasar no uso do conhecimento tradicional foi, digamos, o pilar para que a população pudesse aumentar. Agora, isso aqui é, obviamente, uma região muito rural, né? Ribeirinha. Isso é ano 2000, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, naquela época, a comunicação era toda, literalmente, por falação ou por fofoca, né? Então, ao mesmo tempo que essa população começou a crescer ano após ano, o Instituto Maminauá começou a receber outras comunidades que tinham muito interesse em fazer o manejo também. E começou a implementar o sistema de manejo em outras comunidades. Acelera 20 anos, hoje em dia, o número de comunidades que começou em 1998 como sendo 4, hoje são cerca de 450 comunidades, as quais estão oficialmente, digamos, registradas ou inscritas, ou né, não sei como se chama, com o IBAMA, e tem uma autorização especial para fazer o manejo do pirarucu. Até é interessante que nos últimos anos o número de comunidades tem diminuído um pouco aqui por outras questões do preço. Como aumentou a demanda, como aumentou a oferta de pirarucu no mercado, o preço médio do pirarucu diminuiu, e aí agora o incentivo econômico para fazer isso para as comunidades tem diminuído, e parece ter uma comunidades que pararam de fazer. Licença, professor, posso interromper? Sim. Tá, eu gostaria de voltar naquela parte que o senhor disse, que a questão do sucesso do manejo está mais relacionada pelo cumprimento das normas de defesa e do cumprimento, e não em si da contagem dos pirarucus, correto? Aham. Quer que eu explique melhor isso? Sim, gostaria, porque para mim sempre ficou claro que o sucesso do Amazonas e a legislação vigente que existe lá, de 2005, está relacionada à contagem de pesca manejada, né? Tirando o Amazonas e o Acre, que tem essa pesca manejada como obrigatória, eu vejo o Amazonas como um exemplo para todos os outros estados da região norte. Então, e isso é um caso que eu vou tocar no final, que mostra, e de certa maneira, tipo, eu sou muito, me toca muito, né? Foi uma honra para mim ter sido parte de tudo que eu estou falando aqui. Ao mesmo tempo, eu vou confessar, tem sido um certo desaponto, né? Um certo a tristeza de ver que a mesma pesquisa que ajudou a criar tudo isso até hoje tem sido ignorada. Então, o que é essa pesquisa? Se a gente fez um modelo, na verdade, da dinâmica populacional do pirarucu, onde explicitamente a gente avaliou o tamanho das cotas de pesca. O que a gente encontra é que a cota de pesca poderia aumentar até 50%, não 30%, que nem eu falei antes. E isso teria um impacto bem pequeno na população. Por quê? Como qualquer aluno de ciência pesqueira sabe, à medida que aumenta o esforço de pesca, né, sobre uma população de peixe, efeitos de densodependência causam que aumentam a produtividade por indivíduo daquela população, de maneira que a população se torna mais produtiva e é capaz de se ajustar a um cenário onde a mortalidade por pesca é igual, né? Vocês conhecem isso de cabeça para baixo. No entanto, tem muita resistência por parte dos pescadores e do IBAMA em considerar qualquer cenário que aumente a taxa de pesca de 30%. Eu já fui lá para o IBAMA e falava, vocês podem fazer isso até 50% e a população vai estar bem. Mas não fazem. O que faz realmente não é tanto a cota de pesca. Agora, no momento que pode até não ter cota de pesca, e a cota de pesca ser zero, mas no momento que pararem de respeitar o tamanho mínimo de abate e o defeso, o que na prática quer dizer o quê? Não vamos deixar que a população se reproduza,
o fim da população já está determinado, porque é uma questão de tempo até que ela se acabe. Então, o que eu estou querendo dizer é, relativamente, proporcionalmente, o impacto de seguir as regras de tamanho mínimo e de defeso é muito maior do que o impacto da cota. A cota pode, na verdade, nossas simulações mostram que poderia até ser quase 70%. E sempre vai ter. Por quê? Porque a cota de pesca determinada, digamos agora, ano 2021, né, a cota dessa seca agora que está chegando, essa cota é determinada com base na contagem de pirarucu do ano 2020. De 2020 para até hoje, se nesse ano a gente fosse pescar todos os 100% dos pirarucus adultos que existiam na população no ano passado, e eu sei, isso parece uma loucura total, isso a população ainda estaria bem. Por quê? Porque os pirarucus que não foram contados no ano passado, que são pequenos, que estão abaixo de 1 metro, cresceriam e virariam adultos esse ano e estariam garantindo a manutenção da população. Porque tem em outras palavras, porque tem esse tempo de 1 ano entre a contagem e a cota de pesca, isso automaticamente garante que sempre tem um influxo de animais para a população que vai garantir a reprodução. Por outro lado, se pescar fora do tamanho mínimo ou se fora do defeso, ou durante o período de defeso, aí a população não consegue aguentar. Faz sentido? E foi o Édipo, né? Sim, professor. Inclusive, eu toquei neste assunto por conta da cota mesmo, né? Recentemente eu estive na região, né? Ali na região de Mirauá, em todos aqueles municípios lagos, existe o manejo, né? E muitos pescadores acabam comentando do aumento da abundância desses recursos, né? Do pirarucu. E eles se frustram um pouco pela questão da cota ser 30%, né? Porque, e eu entendo, lembrando daquele seu artigo de Repensando a Pesca, um paper que o senhor traz com uma visão biológica, social e econômica, e eu percebo que o pirarucu, este modelo de manejo está perfeito, o viés biológico, né? O pescador, né, que ele é fiscal do próprio recurso, né, que a gente está falando de qual manejo nesse sentido. Qual a resposta para ele no viés social e econômico, né? Então, pensando nesse tripé, eu vejo um anseio daquelas comunidades pesqueiras pelo aumento da cota, né? Fico até feliz de estar ouvindo o que o senhor está falando sobre essa questão da cota, né? Eu vou passar a lição do paper do professor Leandro aqui, é um de 2008. Muito interessante para quem está querendo pensar em gestão pesqueira no tripé aí, social, biológico e econômico. Então, professor, por isso que eu coloco essa questão da cota, porque é um anseio lá das comunidades dessa região, né? O aumento dessa cota, pensando na questão econômica, uma vez que eles hoje se preocupam tanto com a conservação do pirarucu, mas todo esse cuidado que eles têm com a questão biológica, eles não estão vendo nenhum tipo de retorno econômico. E isso realmente nós temos que pensar em todos, né, e estudantes da gestão pesqueira. Eu vou apresentar daqui a 2 slides, vou apresentar um, aí a gente toca nesse assunto do conflito com o IBAMA e das cotas. Perfeito, professor. Mais uma pergunta, gente. Quantos anos tem um pirarucu de 1 ano e meio? De 1,5 metro? Resposta de pesquisador, né? Depende. Em geral, se não tiver pesca, tem cerca de 3 anos. Agora, se tiver pesca, ele pode ter cerca de 5 anos. Por quê? Porque a pesca é seletiva sempre dos indivíduos maiores de cada corte. Então, o uso, né, principalmente o uso de malhadeira, né? O uso de malhadeira, para cada corte que está chegando na população, sempre vai capturar os indivíduos maiores, que crescem mais rápido, que são os que têm maior chance de ser pegos na malhadeira. Então, essa seletividade, essa remoção dos indivíduos que crescem mais rápido, causa que na população fica uma população, digamos, selecionada a ter taxas de crescimento mais lentas.
Então, quando tem pesca intensa, a velocidade de crescimento da população de pirarucu é mais lenta e ele atinge maturidade sexual em cerca de 5 anos de tamanho, se não tiver aos 3 anos. Agora, isso foi com base numa pesquisa que a gente fez que estudou o tamanho de maturação. Tem outros estudos em outras regiões que mostram tamanhos mais ou menos diferentes. Então, isso depende da população, do ambiente e outras coisas, né? Ok, professor, obrigada. Vamos lá? Eu vou continuar aqui, aí daqui a pouco já meio que termino, aí a gente pode conversar mais. Então, só estava mostrando aqui a região do estado do Amazonas, e aquelas várias 450 comunidades que eu apresentei ali são os pontos em vermelho, né, nesse mapa. Então, tem uma certa concentração nessa região aqui, mais, digamos, oriental da bacia, que é interessante ver, né, por que estão todas concentradas aqui e não tem muitos casos no Madeira. Mas essa é dispersão geográfica. E já faz muitos anos, basicamente, então, o que antigamente era uma estratégia de manejo, né, que eu falei, onde simplesmente implementava tamanho mínimo de defeso, tamanho mínimo de abate e o defeso, hoje em dia é uma estratégia um pouco melhorada, onde também inclui a cota de pesca e a boa parte da fiscalização e do trabalho, digamos, que a gente paga imposto porque IBAMA faça, hoje em dia são as comunidades de pescadores, as populações mais, né, marginalizadas da sociedade, que estão fazendo isso para nós. Então, isso já virou o modo operante principal de manejo do pirarucu, de manejo da pesca do pirarucu no estado do Amazonas, no estado do Acre e no país vizinho da Guiana. Não está aqui porque tecnicamente não é parte da bacia amazônica, mas eles também implementaram um plano similar ao do Amazonas, na verdade muito mais desenvolvido e especificado no país vizinho da Guiana. O estado do Pará tem uns 10 anos dizendo que está no processo de implementar um sistema de manejo parecido. Se isso vai acontecer, eu não sei. Né, socialmente, a região do Pará, na parte da pesca, minha impressão, e vários dos meus colegas concordam comigo, é bem diferente. Então, mesmo até que eles implementassem o mesmo sistema, não sei se funcionaria, mas provavelmente deveria ser basicamente bastante alterado. Então, o que eu acabei de apresentar é basicamente pesquisa, é o passado, é um resumo de muita coisa que está acontecendo, e eu estou feliz que a gente conseguiu recentemente aprovar um projeto de pesquisa onde a gente vai voltar para o estado do Amazonas e estudar o manejo do pirarucu, seguindo uma abordagem integrada socioecológica. Só para dar uma prévia do projeto, a gente, aqui número 1, tem um projeto de pesquisa, a gente vai estudar por que o pirarucu prefere alguns lagos a outros, né? Quais são as características dos lagos que atraem populações de pirarucu maior. A gente, na escala da comunidade, a gente vai tentar entender quais são os fatores, incluindo, por exemplo, o ingresso econômico, percepções da abundância, questões de liderança, capital social, arranjo institucional, quais são os fatores que determinam ou que influenciam as taxas de cumprimento com as regras dos pescadores nas comunidades com relação ao manejo do pirarucu. A nível mais regional, a gente também vai entender como que, por exemplo, fatores regionais, tipo questões de ambiente, questões de demanda do mercado, a fiscalização das regras de manejo por parte do IBAMA e, por exemplo, as regras do IBAMA em termos de determinar a cota de pesca do pirarucu, como que isso atua no sentido de aumentar ou diminuir a taxa de cumprimento com as regras de manejo do pirarucu por parte dos pescadores
de cada comunidade. E a gente vai integrar tudo isso, vai ser, claro, são projetos de pesquisa, é o mesmo projeto de pesquisa, mas são componentes separados, e a gente vai criar, desenvolver modelos de dinâmica populacional do pirarucu em cada comunidade que vão levar em conta esses aspectos, né, os fatores ecológicos e os fatores sociais. E aí a gente vai poder entender por que, por exemplo, uma comunidade que faz tudo certinho, não, né, a população de pirarucu não é muito grande comparada com outra comunidade que talvez, porque está na beira de um lago que tem muito pirarucu, não cumpre regra nenhuma, mas sempre tem muito pirarucu. Então a gente vai tentar entender todo esse processo de dinâmica de uma maneira integrada dessa maneira, olhando o social e o ecológico. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou deixar de compartilhar a tela aqui. Tá bom, a gente que agradece, professor Leandro, pela excelente palestra. A gente já tem algumas perguntas aqui, né? O Santiago Monte Alegre acabou de pedir, mas eu vou deixar os meninos organizando isso, tá, meninos? As perguntas. Depois o professor Walter Pinaia também pediu para falar, né? Então a gente tem algumas perguntinhas para você, tá bom? Se eu puder, só para terminar, então, desse projeto que eu estava mencionando agora, a gente tem 2 vagas de doutorado com bolsa inclusa. Eu estou procurando por estudantes, minha preferência é por estudantes brasileiros, da Amazônia, principalmente, né, dos estados da região, que possam entrar e participar desse projeto. Eu tenho recebido algumas inscrições, mas nem todas as inscrições realmente passam digamos, como vou dizer, a impressão de estudantes que realmente estão pensando no desafio que vem pela frente. Então, se alguém de vocês tem interesse, por favor, me contatem. Meu e-mail é leandro@vt.edu. Adoraria conversar com possíveis candidatos. Perfeito, professor. Tá certo. Olha só, normalmente nas outras edições a gente coloca as perguntas no chat, né? E os meninos fazem digamos assim, eles elencam as perguntas, porque muitas se repetem, e nós fazemos no final. Entretanto, como a gente teve essa mudança um pouco de dinâmica, né? A gente abriu para as pessoas perguntarem. Mas assim, gente, a gente não vai poder abrir para todos, tá? Então a gente vai pegar os primeiros 3, 4 que levantaram as mãos. No caso, acho que foi o Santiago, o Walter e Ana Mayra, né? Acredito. Tá? 4, tá bom? E a gente vai deixar só esses 4, até porque o professor Leandro, né, professor, não tem toda a disponibilidade do mundo. Eu já agradeço imensamente por ter perdido esse tempinho com a gente aqui, tá? Então a gente vai começar, tá? Quem vai começar? Vejam aí, meninos, quem é o primeiro, por gentileza. Santiago. Boa noite, muito obrigado, professor Leandro, muito obrigado pela sua palestra. Pouco tempo, a gente pensa no estado do Amazonas, só ele, e é quase que o tamanho da Colômbia e da Venezuela juntas. Então, a gente vê essa distribuição espacial diminuir com uma maior abundância em uma única região, fica pensando se não haverá, em nível regional, um core, uma região mais de abundância em termos da distribuição espacial da espécie, se faz migrações, como que, se essa baixa abundância em algumas regiões não será natural, quando comparada a outras onde observou o senhor muita mais abundância por quilômetro quadrado. Muito obrigado. Sim. Com certeza, Santiago. Com certeza tem regiões onde o pirarucu é muito mais abundante que em outras. Naquele gráfico, naquele slide que eu mostrei, a gente mostrou isso. Ali, embora tenham variações, né, da abundância, eu menciono que os dados não são realmente a nível de lago, mas sim a nível de comunidade. Então, pode ser que talvez o número de pirarucus não seja ideal, mas com certeza a ausência total deles mostra que tem problemas.
Ok, próximo é o professor Walter, né? Oi, Boa Walter. noite a todas e todos. Boa noite, Leandro, tudo bem? A gente nunca se conheceu, né? Mas eu conheço o Exato. teu trabalho, com certeza. E eu tenho uma pergunta. É assim, os acordos de pesca, a gente sabe que é um tema super aplicado há muito tempo já, no Baixo Amazonas também, né? E agora eu queria que você falasse um pouco sobre a pesca de manejo em comunidades de pirarucu, né? E a criação, a piscicultura de pirarucu que tem no Marajó, por exemplo. Né? Eu assisti uma palestra, quem faz principalmente essa piscicultura, né? É o dono das barcas que vão lá para o Marajó, né? E lá tem uma criação muito intensiva de pirarucus, né? Então, queria que você pudesse falar sobre essas duas diferenças, que também é uma recuperação de espécie, né? De alguma forma. Sim. Eu não conheço detalhes da criação de peixe na Ilha Marajó para falar com detalhes. Mas vou te dar a minha perspectiva, a minha opinião sobre a aquacultura de pirarucu. Da maneira que eu vejo, o pirarucu e outras espécies, obviamente, são boa parte do sustento de milhares de pessoas ribeirinhas que estão entre as mais marginalizadas, os mais, sabe, quase que pobre coitados da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, todo esse trabalho de conservação e mesmo sem trabalho de conservação, o recurso natural na Amazônia é um dos poucos incentivos que existem para que exista a conservação do ambiente, né? Por exemplo, o caso do pirarucu é um caso clássico, o caso do jacaré, embora o manejo do jacaré nunca realmente entrou numa fase de expansão, é a mesma lógica, a conservação de quelônios e várias outras espécies madeireiras, é a mesma lógica, ou seja, que tem uma demanda, é um recurso importante, tem ingresso econômico, tem incentivo para conservar. A questão da aquacultura, obviamente, vem, e ao meu ver, isso é uma questão que eu não vejo como isso vai se manter sob controle, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos já estão fazendo aquacultura de pirarucu, né? Que eu saiba, ainda não realmente desenvolveram a tecnologia, mas já estão trabalhando nisso, porque o pirarucu cresce tão rápido e consegue viver em água literalmente podre, que é coisa que nenhum outro peixe no mundo consegue fazer, é o peixe ideal para a aquacultura. Agora, imagina que os grandes produtores, as iniciativas que têm capacidade de fazer produção de aquacultura em larga escala, tomam controle do mercado de pirarucu para produzir e tomam controle do mercado. Que chance vão ter as comunidades do Amazonas e do Pará de competir com mega milionários que podem botar todo o recurso ali, não com planos de fazer um dinheirinho para vender aqui, com planos de dominar o comércio de produção, né, de aquacultura de pirarucu. O antigo governador do estado do Amazonas, o amazonino, que era Amazonino Mendes, o nome dele, ele Mendes, é dono... Mendes, né? Ele é dono da Ecopeixe. Ecopeixe é uma iniciativa de cultivo de pirarucu. Eu nunca conhecia as instalações grandes deles, mas vou falar que são coisas assim, realmente escala industrial. Dentro da reserva Mamirauá, no complexo dos lagos do Buiuçu, que quando a gente fez o trabalho de pirarucu, de contagem de pirarucu, o amazonino pediu para então o Márcio Aires, né, que trabalhava no FPA, para que a gente contasse pirarucu lá. E a gente foi lá. A quantidade de pirarucu, a gente nunca tinha visto, nem os pescadores, tanto pirarucu e pirarucu grande. Ou seja, dentro de uma reserva estadual, ele tinha
Ele era, na prática, o dono do complexo de lagos e usava aqueles pirarucus para retirar as sementes, né, os alevinos de pirarucu, para ele levar para outra região, que, se não me engano, é no Rio Negro, para engorda, para então vender. Desculpa a explicação grande, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, no momento que a aquacultura do pirarucu realmente for desenvolvida, os ricos vão ficar mais ricos, vão tomar conta do mercado, e os pobres vão ficar mais pobres, e o ambiente vai ficar mais degradado. Essa é a minha análise racional, e por causa disso, há 20 anos, eu tenho negado todos os convites da indústria de aquacultura para trabalhar, para ajudar eles. Perfeito, muito obrigado. E só queria fazer só um comentário. Assim, esse cultivo lá do Marajó tem há mais de 15 anos. Né? Eu assisti a palestra desse senhor no IFPA em 2010. Né? E já era gigante o empreendimento que ele tinha lá no Marajó. Né? Só que, junto com essas criações de piscicultura, o que se teria que ter cuidado é com a liberação, né? Por exemplo, assim, a Emater, ela tem vários projetos também de piscicultura, né? Só que aí, quando sobe o rio, essas espécies que poderiam ser exóticas em outros lugares escapam. E aí tem um desequilíbrio total dos ecossistemas. Né? Então, não é só criar, mas criar com responsabilidade. Que foi o que aconteceu na Bolívia, né? Que a Bolívia entrou, e na verdade, eu conheço os pesquisadores que trabalham lá, eles sabem de um monte de coisa que nunca publicaram, mas eles dizem, literalmente, que as comunidades indígenas, as são muito indígenas, número 1, eles não sabem pescar o pirarucu. Número 2, eles perderam as espécies que eram realmente a fonte de comida deles. Porque não tem, porque o pirarucu mudou o ecossistema completamente. Isso não está publicado, mas nos dá uma ideia, né, do que pode vir pela frente. Ok, muito obrigado. Thank you so much. Perfeito, professor Leandro. Quem é o próximo, meninos? Édipo? Eu acredito que é a Ana Mayra. Ah, sim. Tá, vamos lá, Ana Mayra. Oi, Leandro, prazer. Me chamo Ana Mayra, acho que a gente já teve um contato muito atrás, na época do Provárzea. Eu conheço teu pai e conheço muito teu nome, claro, e o do Mauro também. Pois é, eu acho que na época do Provárzea a gente se encontrou, mas assim, não lembro em que situação. Enfim, faço parte da equipe do IP. Você também teve contato, né, na época da construção dos protocolos, especificamente do Pirarucu, né? E assim, no foco agora da tua apresentação, a minha colocação, inclusive, depois é para o próprio Édipo, né? Com relação, você falou do tamanho mínimo, né, de reprodução, e a gente tem na legislação que está em 1,5 metro, né, a última legislação do IBAMA. Você acha que é um foco hoje de se estar já hoje, né, apesar de que já está bem atrasado, a gente dar continuidade, assim, tipo, num processo de discussão para reformulação do tamanho mínimo que se encontra hoje na instituição normativa? Seria ótimo, né? E, se não me engano, tu, naquele artigo de 95, se não me engano, tu disse isso. Tem algumas considerações, no entanto. Número um, o tamanho de reprodução parece que varia dependendo da região. E a gente realmente não tem informação ainda de qual deveria ser o tamanho correto, dependendo da região. Número 2, e com relação ao manejo com base nas contagens, tem a ideia de, vamos mudar o tamanho da contagem, né, para ser não 1,5 m, 1,60 m. Sim, parece fazer sentido, mas no momento que fizer isso, todos os dados que a gente já tem de contagem de pirarucu
não são comparáveis aos novos dados de contagem de pirarucu. E isso parece ser um detalhe, mas na verdade não é. Do meu ponto de vista, como tem o sistema de manejo e tem os pescadores têm um incentivo, né, para pescar sempre os maiores, porque eles recebem uma cota, então eles têm direito a pegar 10 pirarucus, 20 pirarucus, que não especifica o tamanho. Então eles sempre vão pescar os maiores. Então, se tu olhar os dados realmente de captura, eles tentam evitar os pequenos, os que estão entre 1,5 m e 1,60 m, e pegar os de 2,5 m, né? Então já tem, de certa maneira, essa seletividade. Eu não acho muito importante isso, mas com certeza ajudaria, porque faz sentido mais que tudo. Porque eu penso assim, não só nas áreas manejadas, né? Como esses estudos, apesar de estarem no foco de unidades de conservação, né? A questão, por exemplo, no Baixo Amazonas, como tu mesmo colocas, né? O tamanho, né? O tamanho de captura, né? É abaixo do tamanho mínimo. Eu não sei se isso também seria viável, né? Porque, como a gente sabe, a fiscalização ela é deficiente, né? Então, qual é a estratégia, a forma assim, da gente talvez conseguir replicar, né, o que acontece em áreas de manejo para áreas não manejadas? Sim, agora teve discussão. Tu conhece o Hamilton Casara, né? Então, o Casara chegou a fazer um workshop com vários pescadores e lançou a ideia, e ele estava totalmente... Eu dei para ele a opinião que eu acabei de dar aqui, né? E ele estava completamente obcecado que tinha que aumentar o tamanho mínimo. E ele lançou isso para os pescadores, e os pescadores odiaram a ideia. Mas o argumento dos pescadores, principalmente, era que todos os arreios de pesca deles, as malhadeiras, não iam funcionar. Então, eles iam ter que dar um jeito de doar isso para outra pessoa, porque ninguém vai querer, e iam ter que fazer novas. E, claro, uma rede malhadeira para pirarucu é um investimento grande, são milhares de reais isso. Então, isso foi é outro ponto, né? Um contraponto contra a ideia. Então, tem que se considerar que, se for fazer isso, está criando conflito no sistema. E já é um sistema conflituoso. O Edipo mencionou a questão das cotas de pesca, né? O IBAMA, basicamente, eu já falei isso para as pessoas do IBAMA, usa uma lógica para determinar as cotas de pesca, que se aproxima àquela regra que eu falei dos 30%, mas que na prática e no fundo não tem muito embasamento biológico. E os pescadores sabem disso e é mais um problema para a gente lidar. A gente precisa retomar nossa conversa por horário, senão a gente vai ficar só no... Obrigada, Castelo. Certo. Vamos lá, Edipo. Então, professor, na sua palestra, eu estava bem ansioso pela sua apresentação, né? Eu queria só comentar o que o Walter colocou sobre a questão de pirarucu invasores, né? O estado de Rondônia vive essa problemática de pirarucus invasores dos seus rios, né? O pirarucu hoje, em alguns rios, não é nativo, tem sido considerado uma praga, né? E um crescimento em substância fora de controle, né? Hoje já se pensa até em plano de manejo de erradicação desses pirarucus ali no estado de Rondônia. Tá? Não sei se o senhor tinha conhecimento dessa questão. Não tinha. Né? E pensando ali na região de Rondônia, onde esses pirarucus são nativos em algum desses rios, né? O aumento populacional e o efeito cascata, né? Nível trófico pode estar ocorrendo ali naqueles rios.
né? Mas, professor, o que eu queria colocar é que hoje o órgão responsável pela regulamentação e ordenamento da pesca é o Ministério de Agricultura, né? Antigamente existia a gestão compartilhada entre a parte da pesca e o Ministério do Meio Ambiente, mas hoje essa competência está com o Ministério de Agricultura. Em 2019, saiu um decreto chamado popularmente Revisaço, né? Dentro da parte da pesca, entre águas continentais e marinhas, nós tínhamos mais de 500 mil atos normativos. Claro, alguns já estavam exauridos no tempo, ou seja, já estavam revogados com o tempo, né? Mas hoje a gente ainda tem em torno de 350 atos normativos regulamentando a pesca no Brasil, tanto no ambiente marinho como no ambiente continental, né? Então, pensando hoje em revisar esse ato, que é a IN 34, que é a regra geral para a pesca do pirarucu, mais especificamente para o Amazonas, que é a 01 de 2005, eu lhe pergunto, qual seria hoje o principal desafio para o sucesso, né, da sustentabilidade no tripé econômico, social e ambiental da nova regulamentação da pesca do pirarucu? Ano 2000, eu escrevi uma proposta de financiamento para produzir um plano de manejo de pirarucu que fosse enfocado não em áreas protegidas estaduais, que é o caso atual. Na verdade, eu esqueci, agora me deu conta, esqueci de falar isso na apresentação. O manejo de pirarucu no estado do Amazonas é permitido somente para áreas dentro de áreas protegidas, mas o meu projeto de pesquisa era para fazer desenvolvendo o plano de manejo de pirarucu em todas as áreas, dentro de reserva e fora de reserva, que é o grosso da situação dentro do estado do Pará, né? 21 anos depois, isso ainda não foi feito. Eu ainda tentei conseguir financiamento para fazer isso em outras vezes, não consegui. Mas para mim esse é o grande desafio, né? Ou seja, o que a gente tem dentro do Amazonas, e por mais que tudo fala, né? Tipo, a minha apresentação até é quase meio que romântica, né? No sentido, que bonito, olha só o que fizeram, tudo mais. Eu tento contar o que aconteceu. E obrigado até por me dar a oportunidade de corrigir, né? A verdade é que no estado do Amazonas, embora aqueles pontinhos que eu botei no mapa são bonitos, ela só ocorre em 5%, 10% da área do Amazonas, né? Ou seja, que em 100% de todas as áreas ribeirinhas dentro do estado, não tem manejo nenhum. Então, esse realmente é o desafio. Eu vejo meus colegas, tipo, todo o trabalho deles é manejo de pirarucu dentro de área protegida. Ok, sim, já foi feito, já foi alcançado. Né? O desafio grande não é ali ó, o ratinho que está incomodando aqui, é a onça que está na nossa frente. A onça, o problema grande que a gente tem aqui é o manejo fora de área protegida, que esse é a realidade da maioria. E nada está sendo feito com relação a isso, né? Nem no lado do Amazonas, nem do lado do Pará. Para mim, esse é o grande problema que a gente deveria estar tentando resolver. É um problema super, super difícil. Mas se a gente não começar a tentar, quando vai ser resolvido? Obrigado. Perfeito. Mais alguma pergunta, meninos? Saideira. Eu acho que nem tem, professor, mais a saideira. Eu tenho uma ainda. Tem? Então tá. Então vamos lá. Leandro, como é que você visualiza essa nova portaria dos ornamentais, que ela abriu um leque, né? Então, os peixes também que são não comestíveis acabaram entrando, né, nessa portaria de ornamentais. Né? Como é que você vê o pirarucu com relação a essa portaria? Que ela regulamenta exatamente? A exportação de peixes ornamentais. E o pirarucu está incluso? Eu acho que o Édipo pode ajudar. Mas o pirarucu
O que acontece foi a portaria 17 de 2021 que ela foi republicada, né? Na verdade, qual o avanço e a diferença das antigas normas que regulamentavam a extração de bichos ornamentais? Ela saiu de uma lista positivista, onde dizia o que se podia pegar, para uma lista negativista, equalizando a pesca ornamental à pesca para fins alimentares. Então, hoje nós temos um ordenamento negativo. Quais são as espécies que são proibidas nas capturas para ornamentais? Esse foi o avanço aí e a diferença do modelo de gestão passado. Aí, Mayra, você gostaria de... Você pode colocar sua pergunta agora, Mayra. Não, então, a minha pergunta é justamente essa, né? Com relação à exportação, né? Entrar na lista de bichos ornamentais, com tudo que você já explicou, né? A consequência, né, dessa questão de ter uma espécie que é de grande porte, tudo, para a questão de aquarofilia. A questão de aquariofilia é o suicídio da aquariofilia, né? Porque põe um pirarucu ali, ai, que bonitinho, em 2 meses ele já está do tamanho do aquário. E já comeu tudo que está lá. E em 1 ano, se o aquário ainda for grande o suficiente para aguentar ele, a pessoa já está, né, querendo se livrar da praga que pegou. Que é a razão pela qual vocês devem ter visto, porque primeiro registro de pirarucu encontrado no ambiente selvagem na Flórida, né? E ninguém sabe, ou escapou de uma iniciativa de aquacultura, ou, mais provável, alguém comprou, porque se compra pirarucu por $180 pela internet, e eles vêm todo do Peru, comprou isso, criou e... Ops! Deixa eu jogar isso aqui no ambiente. Não sei, eu não vejo muito futuro do ponto de vista da aquariofilia propriamente dito, porque quem tem dinheiro para ter, porque não é um aquário, é um tanque que tem que ter, né? Uma vez eu tive um cara na Tailândia querendo que eu fosse na Tailândia ajudar ele a reproduzir o pirarucu que ele tinha num tanque. Mas a questão da introdução que o Edipo estava falando, se todo mundo começar a pegar esses bichos e soltar por tudo que é lado, literalmente, que nem fazem com a tilápia no mundo inteiro, os danos para o ambiente podem ser bem grandes. Então é uma pena. Na verdade, me convidaram para contribuir com um artigo e essa pessoa localizou todos os lugares do Brasil onde tem pirarucu. Eu não sabia disso, mas basicamente não é que tem pirarucu em todos os estados do Brasil. Sei lá, a cada 100, 200 quilômetros de área do território brasileiro tem um pirarucu lá. E esse pessoal conseguiu documentar isso, estão botando num artigo que eles vão submeter. Eu não tinha ideia disso. E se isso é o caso no Brasil e agora tem uma legislação que oficializa e permite fazer isso sem problema nenhum? Que coisa, né? É discutir mesmo. Inclusive, eu acho que o trabalho do Ranieri Garcês, né? O Ranieri vem monitorando o Ranieri vem trabalhando aí realmente por monitorar esses pirarucus no Brasil e no mundo, né? Inclusive, eu vi um mapa dele recente que já mostrava o pontinho ali nos Estados Unidos. É o trabalho dele que eu estava falando. Sim, esses dias eu estava na Bahia e também tinha um pirarucu lá também no Rio São Francisco. Eu falei que eu queria a amostra para mandar uma foto para ele, né? Que foi realmente capturado da pesca extrativa. Para ele. Tem que pegar aqui o do Lago Paranoá também, né? Teve também em Brasília, Paranoá. Lago Paranoá. Tem aqui também, você acredita? Tá bem difícil. E o pirarucu, eu acho que não está mais em colapso desse jeito, hein? Com certeza. Obrigada, Tá certo. Tá certo, gente. Professor Castelo, você me ouve? Sim.
Ah, tá, porque congelou, parece a sua imagem aqui, mas tudo bem. Bom, gente, como já são as 8 horas, né, aqui no Brasil, eu vou agradecer novamente em nome do MEAP a presença do professor Leandro Castelo, pela gentileza de fazer essa palestra para a gente. Na verdade, foi mais que uma palestra, foi uma aula que a gente teve, né, de manejo, e eu acho que foi muito proveitosa mesmo, Leandro. Como esse nosso ciclo ele é anual, né? A gente está fazendo anualmente, provavelmente a gente vai poder te chamar futuramente, né? Uma outra temática, de repente, alguma coisa, uma pesquisa que você estiver fazendo, porque a gente achou bem interessante mesmo, né? Oportuno a gente conversar com isso diante dessas normas que estão surgindo, né? Claro que além disso poderiam aparecer, mas infelizmente a gente não tem tempo assim, tá, professor? Eu agradeço imensamente a sua participação, tá? E eu vou dar tchau para todo mundo, porque eu vou deixar agora o pessoal dos bastidores, né? Que eles vão fazer um sorteio de um livro agora, com as pessoas que estão aqui incluídas, tá, professor? Muito obrigada. Se quiser dar um tchau para o pessoal também. Muito obrigado, Bianca, e muito obrigado a todos pelo interesse. É um prazer sempre apresentar quando tem interesse. Teria o maior prazer de conversar sobre outro assunto em algum outro momento, tá? E Com muito certeza. obrigado a todos pelas várias perguntas, pelo interesse, espero ter ajudado. E se vocês tiverem interesse em fazer doutorado, por favor, dá uma olhada lá no meu website, procurar o meu nome, Leandro Castelo. Vocês devem encontrar lá, tem mais informações. Tá, olha, uma sugestão, coloque também pós-doutorado, não fique só no doutorado. Como, Walter? Coloque também opções de pós-doutorado. Walter já é candidata, professor, olha aí, ó. Estou sentindo. Adoraria, Walter, mas nesse projeto não tem recurso para Não, isso. mas pode ser outro projeto, não tem problema. Vou manter em mente. Com mudanças climáticas, por exemplo. Estou botando aqui o link onde vocês podem ter mais informações sobre as vagas de doutorado. Beleza. Perfeito. Muito obrigada, professor. E falando para as pessoas aqui que essa palestra do professor Leandro Castelo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Que os meninos vão colocar aí, tá bom? Então, para quem não teve a oportunidade de assistir, pode ir lá e assistir. Eu garanto que vai aprender muito. Obrigada, professor Leandro. Eu vou dar boa noite ao senhor, aos demais. Eu vou sair agora porque os meninos vão fazer sorteio, tá? Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. Tchau, gente. Tchau, professor. Vou desligar. Tchau. Tá bom. Até mais. O Diego colocou uma lista no chat para que vocês preencham, e daí o nosso sorteio vai ser feito a partir dela. Por favor. Acredito que todos já preencheram, né? Vou pegar aqui. Meninos, vocês querem que eu fique aqui ainda ou posso sair também? Se a senhora quiser, professora. Qual lista? Pode ficar, professora. Tá bom, vou ficar um pouquinho mais então. Qual lista que era para preencher? Aquela lá para a presença? Essa lista aqui a gente vai tirar os nomes para a gente sortear o livro. Aqui o link no chat. Diego, dá oportunidade, eu acho que tem algumas pessoas ainda que não se inscreveram, que estavam muito concentradas na apresentação, e aí eles podem ter uns 2 minutos, né, ainda para preencher. Tudo certo. Tem a Cláudia, eu acho que o Santiago também. Obrigado. Só me dá um ok aí. Prontinho.